Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Salmos, capítulo 68, versículo 6, diz assim: Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Veja bem, aqui a palavra de Deus garante que Ele faz aqueles que estão solitários, estão se sentindo sozinhos, muitas vezes estão se sentindo tristes, deprimidos, angustiados, porque afinal de contas estão solitários, né? Nós fomos criados para estar juntos, compartilhar, conversar, estarmos em harmonia junto com os demais. Talvez essa seja a sua situação. Clame a Deus, busque a Ele, porque Ele faz com que você viva em família, tenha essa companhia, tenha essa alegria, tenha essa paz junto de outras pessoas, tenha essa boa sensação, né? Deus também tira os cativos para a prosperidade. Deus pega uma pessoa que está numa situação em catividade, Deus pega uma pessoa que está numa situação que é difícil, que é complicada, e extra um contraste muito grande. Deus tira da catividade para a prosperidade, para uma situação onde a pessoa já tem condições, onde a pessoa já se sinta bem, já está afirmada como pessoa. Tudo isso Deus faz na vida de alguém. Deus tem esse poder, Deus quer fazer isso. Tem um detalhe que mostra nesse versículo, na última parte, diz assim: só os rebeldes habitam em terra estéril. Nós precisamos de colocar atenção na palavra de Deus de maneira integral, tanto que é positivo quanto aquilo que é negativo, porque assim nós vamos aprender, nós vamos entender que sim, existe aqueles que são rebeldes. A Bíblia diz assim: só os rebeldes que habitam em terra estéril. Se essa é a sua condição, se essa é a nossa condição, nós precisamos de rever os nossos caminhos diante de Deus. E aqui onde, muitas vezes, muitas pessoas começam a questionar, pensar, duvidar e às vezes até mesmo começar a colocar a culpa em Deus, na palavra de Deus, ou colocar a culpa, de repente, em quem está pregando. E talvez a coisa não seja bem assim, mas aqui está falando e está deixando claro: os rebeldes, eles habitam em terra estéril. Pensa bem, nós cristãos, nós que amamos a Deus, que queremos servir a Deus e buscar a Deus, sim, vamos passar por momentos difíceis. A Bíblia diz que não é que tudo vai ser um mar de rosas. A Bíblia não garante isso, certo? Nós sim vamos passar por provações, por problemas. Muitas vezes nós vamos ver, sim, situações de pessoas que elas nem têm o temor de Deus. E aparentemente, elas estão melhores do que nós. Essas são provações na nossa vida, mas a Bíblia também explica sobre isso, certo? Então sim, vamos passar por provações, vamos passar por situações. Mas agora, pensa bem comigo aqui. Estar em um tempo muito longo, muito prolongado numa terra estéril não é normal, tá bom? Não é normal. Nós podemos clamar a Deus, nós podemos nos humilhar diante de Deus. Sim, precisamos de ver se há rebeldia em nosso coração. Sabe o que eu tenho percebido? Grande parte dos nossos problemas, problemas vêm por causa da rebeldia em nosso coração. O que eu tenho percebido é a rebeldia e o orgulho, a soberba. Muitos problemas que nós temos hoje têm uma raiz na rebeldia e no orgulho, na soberba. Muitas vezes nós estamos bem, estamos tranquilos, estamos em companhia de outras pessoas e o nosso coração se rebela contra Deus, se afasta de Deus. Eu posso, eu sou capaz, eu sou autossuficiente. E aí é onde vem a nossa queda, porque a Bíblia diz que antes da queda vem a soberba, tá lá na Bíblia também. Então a gente precisa de começar a rever os nossos caminhos diante de Deus, para de tal maneira, quando nós estivermos bem, quando as coisas estiverem fluindo bem, quando tiver pão em nossa mesa, tiver alegria em nossa mesa, nós estamos acompanhados, nós sermos guardados, tanto da rebeldia quanto da soberba. Aqui está falando especificamente da rebeldia, que os rebeldes, eles habitam em terra estéril. Muito cuidado na hora de nós emitirmos opinião sobre aquilo que a gente nem entende muitas vezes, tá, gente? Então, são tantos detalhes que nós precisamos, sim, de observar, e só Deus, só o Espírito Santo que vai esclarecendo isso dentro do nosso coração. Então, cuidado, muitas vezes a gente vê alguns comentários na internet criticando pessoas que estão tentando servir a Deus. Eu nem tô falando de mim, tá? Por favor, porque nem nos meus vídeos nem quase tem comentário. Eu falo mesmo de pastores, de pessoas que estão lá na frente, que estão
tentando servir a Deus de alguma maneira, às vezes as pessoas vão lá e criticam as pessoas, sem nenhum temor, né? Esses tipos de coisa, ser rebelde, às vezes criticar aqueles que estão lá na frente, às vezes falar daquilo que não entende. Se a gente não entende, é melhor ficar caladinho, né? Um dia pode ser que Deus nos dê luz sobre aquilo. Não ter um coração rebelde. Tudo isso por quê? Porque Deus nos ama, porque Deus quer nos abençoar. Mas a Bíblia diz que os rebeldes, eles habitam em terra estéril. Deus não quer que nós tenhamos um coração rebelde. Se às vezes você não está entendendo a situação, não está entendendo o porquê daquilo, se há escândalo, se há situações, muitas dessas coisas não nos compete ver, discernir. Nós precisamos de seguir a Jesus Cristo, seguir o Espírito Santo, e Deus vai abençoar você, vai dar a vitória completa, como está escrito aqui. Porque Deus faz com que o solitário, ele habite em família. Deus tira os cativos para a prosperidade. Se hoje você está numa situação de catividade, clame a Jesus, Ele tira você. É um processo, mas Deus tira você, Deus quer abençoar você, tá bem? Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreva nesse canal e nós estamos em comunicação. Seja uma bênção sobre a terra, em nome de Jesus.